As árvores são grandes monumentos da natureza, que vão muito além da ideia de um simples vegetal. Para muitas espécies de animais, as árvores significam um habitat completo para sua sobrevivência, encontrando abrigo, alimento e proteção. Insetos, aves, mamíferos, répteis e anfíbios, todos necessitam das árvores para suprir alguma necessidade. As árvores proporcionam uma melhor dispersão desses animais, ou até mesmo de sementes, criando corredores ecológicos conectando diferentes ecossistemas. Esses corredores ajudam na migração desses animais para uma área melhor, ajudando o fluxo genético dessas espécies. Esses corredores ajudam na manutenção de áreas degradadas, criando diferentes paisagens através dessas conexões, abrindo portas para a economia como o turismo ecológico. De acordo com o Sebrae, esse modelo de turismo é responsável por 60% do faturamento de pequenos negócios localizados nessas regiões. Os animais são grandes produtores de carbono. Dentre eles está o maior produtor do mundo, o ser humano. Com alta pressão populacional e com uma grande demanda atrás de recursos necessários para a manutenção do dia a dia, o ser humano se tornou o maior produtor de gás carbônico, causando um desequilíbrio na atmosfera que acaba trazendo situações indesejáveis para o meio ambiente e para aqueles que necessitam dele. Como o aumento das temperaturas apresentando o mês de janeiro de 2024 como o mês mais quente já registrado, ultrapassando a temperatura média de 1991 a 2020, e a seca que obteve um aumento severo entre 2014 a 2024, junto com as tempestades mais intensas e o aumento do nível do mar, as árvores são uma grande consumidora de gás carbônico, fazendo fotossíntese para a obtenção de energia que será usada para a construção de sua estrutura. Dessa forma, as árvores possuem um peso importante para o equilíbrio de CO2 na atmosfera, além de liberar oxigênio como produto dessa fotossíntese e sendo utilizada para algumas funções secundárias, como a diminuição da temperatura pelo sombreamento de suas copas e ajudando na filtração do ar, retendo partículas de poluentes. O desmatamento no Brasil tem sido um dos problemas ambientais mais danosos à cobertura vegetal do país. Entre agosto de 2022 e julho de 2023, ocorreu um desmatamento de mais de 584 mil metros quadrados e nos últimos 5 anos, o Brasil perdeu mais de 8 milhões e 500 mil hectares de vegetação. Junto com as queimadas, que em agosto foram queimados 5,65 milhões de hectares, e o dobro em setembro, com 10,65 milhões. Com o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal acaba expondo o solo direto a chuvas e ventos, e as queimadas acabam destruindo a matéria orgânica do solo, diminuindo a sua capacidade de absorver água. Dessa forma, ocorre o desgaste do solo, deixando o mesmo mais suscetível a erosões hídricas e eólicas, causando grandes danos ao solo, como a falta de fertilidade, assoreamento de rios, danos a infraestruturas próximas à região, entre outros. As árvores são um forte aliado à proteção do solo, que, utilizando as suas raízes, conseguem criar telhas de proteção para evitar a locomoção do solo, junto com suas folhas, que, ao ficarem no solo, ajudam a reter água e evitar o impacto direto da chuva ao solo, que poderia acabar retirando nutrientes do mesmo, diminuindo assim erosões naquela região. As árvores trazem alguns recursos naturais de grande importância para a natureza e para nós seres humanos, como seu tronco, que é de grande utilidade para a proteção dos ninhos de diferentes aves, como também ao ser humano, para a extração de madeira. Um bom exemplo é o eucalipto, com uma idade entre 6 a 8 anos, que o valor pode variar entre 40 a 80 reais o metro cúbico. Levando em consideração uma distância de 2 metros de um pé para o outro, um hectare pode ocupar 2.500 pés de eucalipto. Economicamente falando, em 2017, as florestas de eucalipto representaram um mercado que é responsável por 4% do PIB nacional, Produto Interno Bruto. As árvores também possuem um enorme valor cultural e espiritual em diversas sociedades, sendo até considerada sagrada em algumas culturas, como a de Baobá, na África, que é considerada a árvore da vida, um símbolo de força, resistência e sabedoria. No Brasil, temos a Samaúma, que é considerada a mãe das árvores da Amazônia.
pelos povos indígenas da região. Uma ação necessária para o melhoramento do equilíbrio da própria natureza consiste no plantio de árvores em áreas que foram desmatadas ou degradadas, com o objetivo de restaurar ecossistemas e mitigar os impactos das mudanças climáticas. O reflorestamento é um método bastante usado para levar uma floresta novamente ao seu estado clímax, quando por si só a floresta não consegue, ou levaria bastante tempo para acontecer, ou para fins comerciais, já que o reflorestamento comercial ajuda a diminuir a coleta ilegal de madeira. O reflorestamento ajuda a diminuir os impactos causados em uma determinada região. Um ótimo exemplo a ser citado é a salinização e desertificação do solo brasileiro. A salinização é um processo que ocorre pela alta concentração de sais minerais no solo, deixando o mesmo degradado, compactando o solo e o deixando infértil, trazendo como resultado a diminuição da biodiversidade da região. Isso ocorre geralmente por irrigação inadequada e uso incorreto de fertilizantes, principalmente na região Nordeste, onde o déficit hídrico chega a atingir mais de 2.000 milímetros por ano. Porém, todo o território brasileiro está passando por esse problema, apresentando solos endurecidos e esbranquiçados. Pode ser meio contraditório achar que o reflorestamento pode ajudar nesse problema de salinização, já que isso vem acontecendo no Brasil por meio de irrigação equivocada e por fertilizações inadequadas. Mas as árvores ajudam na ciclagem de nutrientes, devolvendo matéria orgânica ao solo através da queda de folhas e galhas. Isso ajuda a neutralizar o impacto de sais acumuladas. Elas também ajudam na diminuição da evaporação da água no solo, diminuindo a alta concentração de sais. A desertificação é um processo gradual de degradação do solo em regiões áridas e semiáridas, transformando áreas antes produtivas em desertos. Existem diversos processos que ameaçam o ecossistema de uma região, como o desmatamento e a exploração excessiva dos aquíferos que aceleram o processo de desertificação. No território semiárido nordestino, quase 13% das terras já foram danificadas, afetando os moradores da região. Desde 1994, a ONU vem tentando combater esse problema. O reflorestamento é um dos principais mecanismos para resolver esse problema. As árvores ajudam a manter a água no solo e diminuindo a temperatura da região, criando barreiras para ventos fortes, evitando a perda de nutrientes e fazendo a ciclagem dos nutrientes que possuem no solo. O plantio de árvores é uma das estratégias mais eficazes para combater a salinização, desertificação e restaurar ecossistemas degradados. As áreas arborizadas proporcionam um ambiente mais agradável para viver, com grandes benefícios mental e físico. As árvores são essenciais para a vida na Terra, pois elas contribuem para a regulação do clima, a proteção do solo e da água, a manutenção da biodiversidade e o bem-estar humano. Destruir as florestas significa comprometer o futuro do planeta e de todas as formas de vida entre os que habitam.